Iniciamos hoje o livro de 2 Crônicas, trazendo a continuação do que o povo de Israel está aprendendo, está recebendo ali do seu escritor, que é Esdras, em um período de muito conflito para o povo. Inicialmente, os livros de 1ª e 2ª Crônicas eram um livro só, a ideia era que fosse um livro só, mas ele acaba sendo dividido. Então, a continuação da história ali do reinado de Davi, das genealogias e tal, vai continuar aqui no livro de 2ª Crônicas. Já nos 3 primeiros capítulos de hoje, que a gente vai estudar, a gente vai ver a ascensão ou o protagonismo de Salomão acontecendo. No nosso último capítulo, ou seja, no final de 1ª Crônicas, Davi ele dá as suas últimas instruções para Salomão, ele se parte, né? Ele vai descansar com seus antepassados, enfim, chega o fim da vida de Davi e Salomão é levantado como rei, é ungido rei de Israel. No começo do seu ministério, então, o propósito de Salomão já tinha sido muito estabelecido, já estava muito claro, que era edificar a casa de Deus, edificar o templo. Houve um tempo de muita paz no reinado de Salomão. No capítulo 1, a gente vê Esdras mostrando ali o início do reinado de Salomão, as suas primeiras atitudes, as suas primeiras providências. Salomão dá ouvidos a seu pai, a Davi, e o primeiro passo que Salomão faz, o primeiro passo que Salomão deu, foi em direção ao Senhor. Foi buscá-lo, foi se conectar ao Senhor, foi trazer a presença de Deus para o seu reino. O capítulo 1 diz que Salomão ele ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda de encontro. Então Salomão procurou iniciar o seu próprio relacionamento com Deus. Ele era sim o Deus de seu pai, ele tinha sim manifestado muitas coisas no reinado de seu pai, de Davi, mas ele queria criar suas próprias experiências. Ele queria criar o seu próprio relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Eu costumo falar isso aqui na minha casa, costumo falar isso, por exemplo, com meu filho mais velho, que por mais que ele conheça e veja o que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, que o Deus, que ele é pai, né? Que Deus é pai dele também. Que ele pode buscar e que ele deve orar, que ele deve clamar pelas próprias experiências pessoais com esse Deus. O mesmo Deus de Abraão foi o Deus de Isaac, foi o Deus de Jacó. Então eu costumo sempre falar isso para ele. O meu Deus é também o seu Deus. Busque as suas próprias experiências. Busque o seu próprio relacionamento com esse Deus que é tão perfeito e tão maravilhoso. E aí Salomão está fazendo exatamente isso. Ele está criando um relacionamento, uma intimidade, uma conexão com o próprio Deus. E ouvindo os conselhos de Davi, vendo ali a sua rotina de adoração, Salomão entendeu que o temor a Deus e a intimidade com Ele deveriam ser as suas prioridades. Deveriam ser, assim, a base do seu reinado, a base da sua vida com Ele. E como resposta, uma resposta satisfatória, a atitude de Salomão, a atitude desse novo rei, o Senhor aparece até ele, o Senhor se manifesta a ele durante a noite e diz o seguinte: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Então o Senhor aparece a Salomão durante a noite e faz abre, né, a ele essa oportunidade, esse pedido. E o que é engraçado, o que é importante, a gente já estudou um pouquinho dessa história, é ver que Salomão ele dá uma resposta surpreendente a Deus. Ele surpreende a Deus. Então o Todo-Poderoso ele chega a ele, dá essa abertura, pede ali o que ele quisesse, deu a Salomão carta branca para fazer qualquer pedido. Que grande oportunidade eu imagino, né, se Deus chegasse para cada um de nós com uma carta branca. O que será que a gente pediria a Ele? O que será que a gente escreveria nessa carta branca? Seu reinado ele não poderia começar de maneira melhor, né? Afinal de contas, além de ter todo o recurso preparado, de ter todo já o caminho trilhado, já ter tudo ali direcionado, tudo bonitinho, esquematizado, o próprio Senhor chega para ele com uma carta branca. E aí eu fico imaginando o que se passa no coração desse homem nesse momento.
E Salomão, ele responde ao pedido de Deus. Ele diz: dá-me sabedoria, conhecimento, para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? E até mesmo Deus, ele fica ali, de uma certa forma, surpreso, né, com o pedido de Salomão. E não é em vão que o Senhor responde a ele. Ele responde assim: já que este é o teu desejo do seu coração, e você nunca me pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você, nenhum depois de você terá. E com certeza, diante dessa resposta de Deus, há algumas lições interessantes que a gente pode tirar. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso. Muitas de nossas orações, muitos dos nossos momentos a qual a gente ali chega, né, ao Senhor, a qual a gente se aproxima do Senhor, são com orações medíocres, não com orações fúteis, são orações que de importante mesmo não tem nada. Orações terrenas, orações com manifestações da nossa própria carne. Salomão, ele nos ensina bastante com esse pedido aqui. Uma das maiores dádivas ali que o Senhor pode nos conceder é a graça, é o seu poder, a sua presença, é compreender a Ele, é compreender ao seu reino. A oração de Salomão aqui, ela tinha um interesse de algo muito maior do que os bens, das riquezas e tudo mais. A gente pode pensar que para ele pedir o que muitas vezes nós pedimos, por exemplo, como bênçãos, riquezas, como o poder que ele não pediu, mas que Deus dá, talvez ele não tenha pedido isso porque ele já tinha. Você pode pensar isso? Faz sentido? Em alguma parte pode ser que sim, mas o coração dele é o que de fato importa. É o que realmente importa para o Senhor, é o nosso coração. E aqui a lição que Salomão nos dá é muito importante, é muito bonita. Salomão, ele nos ensina muitas coisas com essa oração. Então, a oração de Salomão, ela tinha um vislumbre muito maior, mais extenso, mais profundo, mais significativo. Essa oração dele, o pedido dele, visava as promessas de Deus feitas para Israel, ao seu pai Davi, governar o seu povo, fazer com que o seu povo prosperasse. E quantas vezes as nossas orações, elas não olham, elas não têm impacto, elas não têm nada que façam o reino de Deus avançar. Muitas vezes as nossas orações, nossos pedidos a Deus são pedidos que são totalmente para nós. E às vezes nem a gente realmente precisa daquilo ali que está pedindo. Então, essas promessas que Salomão, que vinham aqui nesse contexto todos, eram promessas que se referiam à redenção de todo o povo. Diferentemente, por exemplo, de Ezequias, Salomão se posicionou como alguém que faz parte do propósito. Seu pedido de sabedoria a Deus coloca ele ali como parte fundamental do plano do Senhor para Israel e para todas as nações. E aí a gente precisa aprender com Salomão a orar ao Senhor sobre coisas profundas, sobre coisas magníficas, sobre coisas que realmente façam a diferença, sobre propósitos maiores e mais intensos do que simplesmente pedir por dinheiro, por saúde, por roupa ou pelos nossos próprios filhos. Quando a gente ora ao Senhor em prol do reino, em prol da estrutura maior, essas coisas que são secundárias, elas entram automaticamente nisso. Se o reino de Deus está prosperando, automaticamente nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter saúde, nós vamos ter o que vestir, o que comer, nossos filhos vão estar bem. Então, a gente muitas vezes olha para o detalhe e esquece do macro, e aí Salomão está nos ensinando a viver o diferente nesse sentido. Temendo a Deus, todas essas coisas naturalmente elas nos serão acrescentadas, é o que diz o texto lá de Mateus 6,33, quando a gente coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas à nossa vida. Então, que o Espírito Santo ele nos dê essa sensibilidade, essa sabedoria para orar ali em conformidade com a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu oro a Deus que o Espírito Santo venha hoje, nos dar esse discernimento de aprendermos a orar. Que nesse dia o Espírito Santo traga sobre cada um de vocês esse discernimento
de mudar as nossas orações. Já no capítulo 2, nós vamos entrar aqui, continuando na história de Salomão, do seu reinado, vendo ali os seus feitos, e o escritor vai nos mostrar que Salomão ele dá início às obras da construção do templo de Deus. Para essa construção, ele envia uma carta a Irão, o rei de Tiro, solicitando matéria-prima e mão de obra qualificada para esse trabalho. Apenas os melhores, é uma coisa que ele diz ali, ele solicita apenas os melhores. Salomão tinha, né, essa autoridade, tinha esse respaldo para isso. Como Deus estava com Salomão, lhe concedeu fazer boas e produtivas alianças que iam levá-lo, iam conduzi-lo a alcançar os seus propósitos. O rei de Tiro foi uma dessas alianças. Sem a menor dificuldade, ele se dispõe a fazer esses negócios com o filho de Davi, né, para a construção da obra. E o que é mais interessante aqui a gente observar nesse capítulo, nessa história, nesse contexto aqui do capítulo 2, é que é muito importante a gente desenvolver bons relacionamentos, até mesmo com pessoas que são diferentes de nós. Desenvolver boas parcerias, desenvolver esse ambiente onde pessoas possam trocar informações, possam acrescentar em nossa vida e a gente possa também acrescentar na vida dessas outras pessoas. Não precisam ser necessariamente os melhores amigos ou viver juntos, mas relações assim que sejam cordiais, proveitosas, respeitosas, leais, que nos ensinem, que nos ajudem a alcançar os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. A gente sabe que sozinho a gente não vai chegar a lugar algum, que a gente não vai conseguir nada sozinho, e buscar em Deus mesmo direção para que as nossas alianças, que os nossos relacionamentos e que parcerias, né, seja lá em qual área for, sejam desenvolvidas de maneira proveitosa. Que as parcerias ruins, que as pessoas que aparecem aí no dia a dia para acrescentar ou algo, fazer parte das nossas vidas, de fato sejam pessoas que acrescentem algo interessante. O terceiro capítulo, o último capítulo do estudo de hoje, vai falar sobre o templo. Então, já em Crônicas, 2 Crônicas 3, Esdras vai narrar o início da construção do templo de Salomão. Seguindo então a planta, né, ele segue a planta que Davi deixou para ele, a obra vai ser liderada por ele e executada ali de maneira excelente, como a gente vai ver muita perfeição em tudo que está acontecendo, muito zelo na construção disso. As medidas, os desenhos, os materiais ali de cada parte é mantida de acordo com o projeto original que Deus deu a Davi, a planta e como deveria ser construído. Salomão ele não cede à tentação de tentar mudar algo, de colocar o toque dele, de colocar ali a vontade dele naquele projeto, né? E não há nenhum tipo de ego, de orgulho envolvido da parte de Salomão nessa construção. A gente vê isso é uma grande característica. Isso é algo que merece aqui ser exaltado, porque numa construção tão grandiosa e tão magnífica como essa, eu creio que todos nós seríamos tentados a colocar um toque pessoal ou fazer as coisas de uma maneira ou da nossa maneira, né? Então Salomão ele dá uma grande aula pra gente aqui de seguir um planejamento, de seguir um processo que foi criado por alguém. E é muito difícil, né, a gente executar algo ou fazer algo que não fomos nós os criadores, né? É muito difícil você pegar o projeto de alguém e construir ele do zero sem modificar nada, sem modificar nenhum detalhe sequer naquele projeto. E o maior desejo dele ali é que Deus seja honrado, com tudo que ele está fazendo. Então é bem legal ver essa construção, né? Tem aqui um projeto bem bacana. Eu vou deixar inclusive aqui na capa do vídeo de hoje a foto desse templo e de como que era, né? De como que foi a construção dele. Você vê a estrutura, uma estrutura magnífica, e você vê ali que ele cumpre, né? E ele faz tudo como o Senhor tinha mantido. Então a gente vê hoje nosso devocional aqui, cumprir os propósitos de Deus, cumprir os planos para o Senhor de maneira sem orgulho, sem ego, sem nada. É algo muito difícil, mas que é possível. A gente vê também que há parcerias que Deus tem estabelecido para as nossas vidas que vão nos edificar, que vão nos ajudar a avançar, e principalmente o poder da nossa oração.
principalmente o poder dos nossos corações serem transformados e alinhados para apresentarmos ao Senhor propósitos e orações que levem o reino ou que levem o macro adiante das nossas pequenas vontades, necessidades, enfim. A importância da que a gente possa aprender, o Espírito Santo possa nos ensinar isso hoje, a orar e clamar por coisas que venham beneficiar não só a mim, mas o reino de Deus em todos os aspectos, tendo certeza, tendo ciência, tendo fé de que ao abençoar o reino, ao prosperar o reino, automaticamente nós vamos ser supridos, né? Vamos ser supridos em tudo aquilo que a gente passa tanto tempo pedindo a Deus e às vezes não vê um resultado, não vê uma resposta eficaz. Talvez a gente precise aprender a mudar as nossas orações. Amém? Então, esse foi o devocional de hoje, esse foi o estudo de hoje, 3 capítulos. Amanhã tem mais vídeo. Deus abençoe o dia de vocês. Eu, como servo aí, sacerdote do Senhor, abençoe o dia de vocês, que essa palavra traga frutos para o coração de cada um de vocês, frutos aí que permaneçam, né? Não que não se percam fácil. Que vocês possam me ajudar também a alcançar outras vidas, compartilhando essa mensagem aí nas suas redes, enfim, nos seus grupos. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.